Comportamento da luz, gente. Para que tenhamos o melhor entendimento de como funciona, né, uma arte, a iluminação, como devemos pintar de forma correta, um artista ele deve trabalhar sempre o conhecimento, mas não conhecimento aquela coisa, eu quero aprender a pintar, então eu vou simplesmente pegar e estudar o trabalho dos outros. É válido, completamente válido, mas existe também a necessidade real do entendimento do comportamento da luz e da sombra no mundo real, como funciona esse fenômeno. Tá? E a física ela caminha muito lado a lado com a pintura quando entramos nesse aspecto. Claro, né, você não vai sentar a estudar livros e livros de física, mas pelo menos em certos pontos, ou que esteja dentro da sua área de interesse, dentro do seu estudo, você deve dar uma olhadinha até mesmo para não cometer certas gafes ou, enfim, engrandecer, né? Temos uma coisa chamada reflexão regular. Normalmente nós temos uma superfície plana ou polida. Como assim? Uma superfície plana é uma superfície lisa como o vidro. Mas o vidro é plano, tá? Ele pode ser bem polido, só que ele pode ter ondulações. Por exemplo, eu posso pegar madeira e começar a polir a madeira, né? Tipo quando a gente pega e começa a lixar, até que a gente passe o dedo e sinta que não está áspero. Porque se tiver áspero é porque tem muitas deformações, né, no plano, na superfície. Então a gente começa a lixar, fica polindo, na verdade, né, até que ele fique plano. Então o que acontece? Uma superfície plana, polida, ela vai refletir a luz de forma regular, de forma reta. Olhem para essa imagem e vejam. A figura ela está recebendo a luz, ou a superfície, e está rebatendo a luz. Ponto. Detalhe, todas as ondas estão indo para a mesma direção. É isso que é importante. Se você acende uma lanterna num vidro, a luz vai bater no vidro e vai refletir num ponto da parede, em outro ponto, tá? Mas toda a luz inteira. Temos uma coisa chamada que é reflexão difusa. Quando a reflexão é difusa? Quando a superfície ela é porosa ou irregular. Porosa é quando ela tem aqueles buracos. No final das contas é irregular. É o mesmo sentido. Se tiver buraco, se tiver calombo, tipo montanhas, né, isso deixa a superfície irregular. O que acontece? Quando as ondas de luz baterem na superfície, ela pode ir para qualquer direção, para frente, para cima, para o lado, tá? Dependendo de como está, até mesmo para trás pode acontecer, tá? Então tudo vai depender de como é que está a superfície. Isso faz com que a luz, por exemplo, de uma lanterna, ao bater no ponto, não rebata de forma linear, né, para um determinado ponto B, e sim faz com que a luz acabe se espalhando. Então você tem que entender qual é a superfície que você está usando. Uma superfície plana ou irregular. Se for plana, tranquilo. Se for irregular, a sua luz vai espalhar. Temos também a refração da luz. Funciona assim, gente. A luz no ar, ela está a uma velocidade x. A velocidade da luz no ar. O ar, ele também é matéria. Quando a luz bate aqui no ar que nós respiramos, diante de todos os gases e afins, o que acontece? A luz, ela perde velocidade, mas ela não perde velocidade suficiente para ser contabilizado, digamos assim. Então ela é como se ela ainda estivesse na mesma velocidade. Porém, quando ela atinge a água, a luz perde velocidade. Então quando ela perde essa velocidade, vai ter um delay. Então, veja o caso do copo. O lápis está inclinado no ponto. E você sabe, você tem a consciência lógica de qual é a direção que seu lápis está. Porém, quando você olha para a água, você vai ver que o lápis está com um certo delay, com um certo atraso. Ou com uma curvatura. Porque esse delay que a luz sofre ao bater na água faz com que ela perca velocidade. Então ela acaba inclinando
ela sofre uma inclinação, não lembro de quantos graus, né? Mas essa inclinação faz esse efeito visual. Então fica como dever de casa: pesquisem sobre refração da luz em objetos como água. Aí se eu tiver um objeto, outro objeto líquido, mas que não seja como água, mas que tenha até mais resistência que a água, então a luz, mas que gere um efeito de refletir a imagem, né? De exibir a imagem, desculpa. Então a refração da luz nesse meio vai ser mais lento do que a na água, tá? Isso vai de todo jeito deformar a imagem. Fica como dever de casa pesquisar sobre ou imagens mesmo referentes à refração da luz. Dispersão luminosa. A dispersão luminosa, gente, é aquela imagem clássica. É a luz branca entrando por um ponto, tocando num objeto sólido, e ao tocar no objeto sólido, ele se quebra, ele se divide. Isso é dispersão. Você já viu? Imagina, eu chego na rua, gente, dispersem. As pessoas vão se espalhar, vão se dispersar. É a mesma coisa. A luz branca que vai bater, por exemplo, no prisma, vai sair do outro lado colorido. Por quê? Porque houve uma dispersão da luz, uma dispersão das ondas dentro dos seus valores, gerando o efeito arco-íris. Isso é dispersão luminosa. Tá? Não acontece em qualquer objeto, não é em qualquer situação, mas é interessante saber que existe e de repente pesquisar, né, quais são as situações em que pode ocorrer uma possível dispersão no mundo real. Brilho especular. Como é que funciona? Temos ali duas pessoas olhando para um plano, o observador A e o observador B. Tá? E ali tem uma lanterna. O observador A não vai perceber brilho algum. Ele vai ver, claro, a parte iluminada da superfície, que ele vai ver a superfície está clara, porque tem luz em cima. Porém, pelo ângulo e pela posição que está o observador A, ele vai perceber um brilho. Já aconteceu de vocês estarem andando em algum local e ver um ponto luminoso, brilho mesmo. E conforme vocês andam, o brilho parece que vai sumindo. E é o que aconteceu, é um brilho especular. O brilho especular você não vê de todas as direções. Existem posições específicas para que ocorra a percepção do brilho, que é justamente onde a luz está sendo refletida. Como é que funciona a matiz? A matiz, ela é a cor pura de uma determinada cor. Desculpa, ela é um tom puro, ela é a cor pura. Por exemplo, amarelo. Qual é o matiz de amarelo? É de um amarelo mais até menos saturado. E laranja? Laranja ele vai ter uma matiz do mais até menos saturado. Enfim, o matiz faz referência a uma única cor e a variação que essa cor sofre. Se eu disser, eu tenho uma cor vermelha. Então beleza. Vermelho é o seu tom. Eu vou repetir. Tom equivale a cor. Sempre que vocês escutarem a palavra tom, eu estou me referindo a uma cor. Então eu tenho o tom vermelho, o tom azul, o tom verde. E eu tenho vários tons dentro de um grupo de cores, né? Vermelho, azul, verde, RGB. E dentro desse tom eu vou ter uma matiz, que seria a variação daquela cor, de um vermelho mais claro para um vermelho mais escuro. Perfeito, gente? Isso é matiz. E tem muita gente que usa errado, fala, mas e o teu tom de vermelho? Não, vermelho já é um tom. Você quer saber qual é a matiz de vermelho que eu estou usando. Saturação. A saturação, gente, é a mudança da sua cor viva, que seria o vermelho, por exemplo, mais destacado, até o cinza. Por exemplo, é como se eu fosse fazer uma raspadinha. Eu tenho lá o vermelho e começasse a raspar o vermelho. Conforme eu vou raspando, ele vai ficando mais fraco. Vai ter um ponto que ele vai começar a ficar cinza, até que ele finalmente chega no cinza. Então, se vocês olharem a imagem do vermelho da parte de cima à parte de baixo, vocês vão notar que, na verdade, a transição do cinza para o vermelho é equivalente. Eu vou fazer daqui a pouco, eu vou carregar
atividade prática usando o tom no singular, no tom de cinza, né, utilizando a cor cinza. E vocês vão perceber que qualquer cor pode ser migrada para o cinza. O azul pode ter o equivalente, tem o seu equivalente em cinza. Por quê? Porque o cinza trabalha com valores. E valores é algo universal para qualquer cor que você venha a usar. Então a saturação é a intensidade de uma determinada cor. É do vermelho até o seu equivalente cinza. Tá? Então, quanto mais cinza, menos saturado. Quanto mais vermelho, mais saturado. Valor. O valor, gente, se aplica às cores no geral. Tá? Eu poderia ter colocado azul, verde, amarelo aqui, qualquer uma. Tá? Só que o valor tem um ponto interessante, porque também temos a questão do brilho. O brilho é o seguinte, é quanto mais a cor está para o branco e quanto mais a cor está para o preto. Quanto mais próximo do preto, significa que a cor está perdendo força. Por exemplo, o preto é ausência de luz, é ausência de cor. Você não vai ter cor no preto, porque ele é ausência total de iluminação naquele local, de qualquer tipo. Então, se a sua cor começou a decair para o preto, significa que ela está perdendo força, perdendo força, perdendo força, até que ela pare de iluminar. Se a sua cor está caminhando para o branco, significa que ela está se misturando às outras cores. Quanto mais ela se mistura às outras cores, mais clara ela vai ficando, até o branco absoluto, que é a junção de todas as cores. Tá? Isso é a iluminação, a passagem do branco para o preto e o intervalo nessa passagem. E os valores? Os valores são essa escala tonal. Vocês lembram da escala tonal? Então, esses aqui são os valores. Ó. Vai indo do mais claro até o mais escuro. Mas reparem, desconsidere as duas últimas linhas pretas e as duas primeiras linhas brancas e as duas últimas pretas. Considerem só aquele meio ali. Tá? Desconsidere os dois últimos e os dois primeiros. Reparem que ali naquela área nós temos o que? Verdadeiramente o cinza. O cinza pleno até o cinza mais claro. Dali em diante já praticamente entramos no branco. Então, os valores que compõem uma cor estão, na verdade, neste intervalo aqui, antes do branco e antes de chegar no preto. É quando você tem a sua cor. Peraí, professor, mas isso seria a saturação, né? Eu estou no intervalo saturado da cor. Sim, se ela começar a desaturar, ela começa a entrar no tom de cinza. Só que os valores são, na verdade, essa escala aqui, que funciona bem parecida com a escala tonal. Tá? Essa mudança nesses valores. Então, quando trabalhamos com tom de cinza, né, com a matiz de cinza, nós vamos trabalhar com valores. Do mais claro ao mais escuro. Então, muitos artistas nos indicam, né, e recomendam que trabalhemos em tom de cinza, porque os valores ficam muito mais claros, mais destacados, e depois você só faz jogar alguma cor por cima usando um filtro, um blend module, né, para só jogar cor e ela fazer com que ela respeite. Por exemplo, o Multiply, né, do Photoshop, o Cor, né, o Dodge, enfim, qualquer um que você ache interessante para o seu trabalho. Escala tonal, iluminação ou valores. Aí vem aquilo que eu falei ainda há pouco para vocês. Se vocês repararem aqui na escala tonal, eu estou saindo do branco absoluto para o preto absoluto. Mas existe uma interseção, né, que é a transição. Essa transição são os valores. Vamos dizer que esses valores começam de 10 em 10. Aí do branco seria 10, 20, 30, vai subindo ou decaindo, enfim. São os valores que eu tenho na minha cor, no meu tom. E o intermediário ali, ó. Reparem nas cores intermediárias, que não é branco. Ali na parte de cima, por exemplo, eu tenho um vermelho bem rosinha, bem clarinho, né? E na outra extrema eu tenho um vermelho escuro. Não é preto, eu ainda detecto o vermelho,
Saiu dali, eu praticamente já entrei no preto. A mesma coisa ali do branco. Eu ainda estou do rosa para um rosa um pouquinho mais claro, e aí eu entro no branco, que é um intermediário. Essa área aqui todinha minha, eu poderia dizer que eu estou trabalhando com saturação. Bom, a saturação, gente, é aquilo que eu falei antes, é você sair da sua cor viva, né, forte, vibrante, e começar a decair para os tons de cinza, para o tom de cinza dela, tá? Isso é saturação. Quando falamos de luminosidade, é quando olhamos aqui na escala tonal e alternamos do branco absoluto para o preto absoluto e temos esse intervalo que é a transição de um para outro. Mas esse intervalo, vocês notam que ele muda, cada quadradinho desse é um valor. O quadrado do centro é um valor, o quadrado que está à esquerda e à direita dele são valores diferentes. E são esses valores diferenciados que nos ajudam, por exemplo, na hora de fazer a pintura, fazer tanto o relevo como a cavidade, a profundidade de algo, né, o quanto aquilo se destaca para cima. Vamos agora para o caso prático, né, utilizando tom de cinza e os brushes, enfim. Vamos para o caso prático, tá bom? Bom, gente, eu já deixei uma bola pintada em tom de cinza, tá? Só para ser um modelo, só para ter uma referência, porque na verdade eu vou fazer um cilindro. Aqui são os pincéis que eu estou usando, nos meus favoritos, só para caso vocês queiram saber. Alguns desses que é o do GD Quest, acho que só 2 ou 3 são pagos, o resto tudo é gratuito. E eu acho que até tem na versão gratuita que eu estou usando. O que eu vou fazer? Um cilindro. A ideia não é um cilindro perfeito. Eu quero que de fato ele tenha algumas deformações. Na verdade, no início ia ser uma imagem completamente deformada. Por quê? Para dar volume. A ideia é que se você sabe dar volume, você consegue dar volume para qualquer coisa. Tá? Então, qual é o primeiro ponto? Vou fazer o formato de um cilindro. Eu estou usando a ferramenta de seleção, né? Reparem à esquerda ali que eu estou usando uma matiz de cinza, ou tom no singular de cinza, né? Eu estou usando agora o pincel Airbrush, no caso do David Revoy, mas tem outros que são bons também para serem usados. Primeira regra, a cor base tem que ser uma cor intermediária, tipo 50%, nem muito por quê? Porque se ficar muito claro, você vai ter dificuldade em expressar a luz. Se ficar muito escuro, você vai ter dificuldade em expressar as sombras. Então você tem que procurar uma cor intermediária. E a cor intermediária ali no seletor de cores artísticas não é necessariamente o meio. Tá? Lembrem do que eu falei um pouco antes a respeito das cores. As últimas cores, tanto para cima quanto para baixo, já estão mais para iluminação, mais para o branco e preto. O tom mesmo de cinza está ali nos valores medianos. Bom, primeira coisa, coloque uma borda sombreada em volta, fazendo o contorno do objeto que você quer. Por quê? Poxa, mas nem tudo, olha, nem tudo vai ser escuro. Por exemplo, do lado direito você está clareando, né? Colocou um tom mais claro. É porque é o seguinte, quando você coloca uma borda sombreada em forma de um objeto, você automaticamente dá volume. Porque o cérebro entende que se está sombreado, está longe. Então que está mais claro, está mais perto. Deu para entender? Depois que você fez esse contorno para ter rapidamente uma sensação de volume, você começa a fazer o quê? Começa a clarear onde você quer, escurece onde você quer. E aí você vai modificando em cima disso. Mas a regra é clara. Onde tiver sombreado, nas bordas, o cérebro automaticamente vai acreditar que está longe. O resto é contexto. O contexto você faz enquanto pinta. Por exemplo, eu clareei o lado direito, que é de onde está vindo a luz. Eu decidi que o lado direito aqui é a fonte de luz. Do lado esquerdo, eu estou fazendo uma sombra um pouco mais forte, porque eu vou fazer a esfera ali. Eu vou fazer outra, tá? Não vai ficar essa aí. Eu sei que mais ou menos por aí é onde eu vou deixar a esfera. Então já vou projetar logo a sombra dela. E um pouco acima, uma claridade que vai ser justamente o reflexo da luz que vai bater na esfera e vai bater e devolver no cilindro, pelo lado esquerdo. O lado esquerdo, no geral, é mais escuro. Ponto. Não está recebendo luz.
Poxa, mas a fonte de luz é um sol, é uma lanterna, é uma lâmpada, eu não sei. Eu agora estou abstraindo. É uma fonte de luz que não é tão forte o suficiente para fazer a luz bater, por exemplo, no chão e voltar para o cilindro. Mas é forte o suficiente para fazer a luz bater na esfera e devolver para o cilindro. Tá? Enquanto você estiver pintando, você tem que pensar nisso. E notem, repetindo, eu estou usando seletor de cores artísticas só para fazer esse exemplo e estou usando o pincel Airbrush, que ele é bom para fazer certas transições sem dar muito trabalho ou problematizar demais. O que eu fiz agora? Eu passei o branco puro, o branco extremo, na parte de cima do cilindro. E agora eu estou dando um tom, eu estou usando a caneta digitalizadora, tá? Eu estou controlando na pressão a coloração. Então repare que eu estou passando ali do lado direito e deixando um pouco mais fraco, mas ainda está claro. Então a parte de cima eu estou deixando com brilho e a parte de baixo apenas com clarão mais forte. O centro eu estou clareando. Por que eu estou clareando? Porque eu quero dar a sensação de que o meio do cilindro está para frente e que ele não é boleado. Eu quero que ele simplesmente quebre para a direita, como se ele fosse um pouco amassado na frente. Tá? Essa pelo menos é a sensação que eu estou querendo passar aí. Reparem como é que eu uso também do lado direito os grupos e as camadas. Por exemplo, agora eu criei um grupo, aquela pastinha, né? Coloquei a imagem dentro dessa pasta e coloquei uma camada vazia acima dela e marquei um azinho, que seria o alfa. Como é que funciona isso? Se eu desenhar um círculo vermelho, por exemplo, na camada 1, e na camada 2 eu marcar o A de alfa, quando eu começar a desenhar na camada 2, ele só vai desenhar aonde tiver tinta na camada 1. No caso, só dentro do círculo vermelho. Isso faz com que eu possa pintar dentro de um objeto sem que eu borre. Esse recurso a gente chama de Clipping Mask. Tá? Ele existe, por exemplo, no Photoshop. É bem útil. Existe outro recurso também de máscara, né, que ajuda bastante. Outro ponto, eu coloquei um retângulo, mas reparem que o retângulo ficou feio a borda, porque eu estou usando o Airbrush. Eu vou mudar de pincel e vou de novo fazer o retângulo. E agora a borda vai ficar certinha. Por quê? Porque eu peguei um pincel que ele é todo reto, ele não tem opacidade nas pontas. Tipo um lápis, uma caneta. Então ficou perfeito o meu retângulo. Mas se eu usasse o Airbrush, ele ia ficar com aquela borda estranha como ele ficou antes. A ideia agora é que eu pretendo colocar uma mesa, né? Um local para que os objetos como o cilindro fiquem em cima, né? É em cima mesmo, não é acima. Só que vai ter isso e vai ter mais uma área lá que vai ser como se fosse uma parede. E vai ser o segundo retângulo. Uma coisa interessante que eu falei também nas outras aulas sobre sombra colorida, que um rapaz até postou a respeito. E se alguém tiver alguma informação diferente, porque eu pesquisei nos trabalhos acadêmicos de física a respeito de projeção de sombra colorida. E você precisa ter duas fontes de luz, nem que seja por reflexão. Por exemplo, você tem que ter duas lanternas, ou a luz da lanterna tem que ser forte para rebater no fundo e funcionar como se fosse uma segunda fonte de luz. Mas se for apenas uma fonte projetada e ela bater no obstáculo, a sombra projetada vai ser de cor preta, porque ela não tem luz, né? Ausência total. E se alguém conhecer, tudo bem, pode colocar. Eu não vi. Eu dei uma olhada em artigos acadêmicos e não achei. Mas você é livre para trabalhar com cores. Uma coisa que reparem depois, voltem com calma aí no replay, é que eu estou usando o balde de tinta. E o balde de tinta ele tem várias opções, propriedades, onde eu posso fazer com que ao usar o balde de tinta, ele preencha toda a camada, somente o que tiver selecionado, né? Ou todas as camadas que estejam abaixo ou acima da imagem. Então, tem várias opções para o balde de tinta, até mesmo de precisão. Depois dê uma olhada. Dê uma olhadinha também nas aulas que eu falo sobre propriedades. A primeira e a segunda aula de Krita. Lá na parte de cima, na barra de ferramentas, foi para onde eu coloquei as minhas opções, minhas propriedades de qualquer coisa que eu use aqui. Pincel ou das barras de ferramentas.
tá? Aqui eu estou mais ou menos projetando onde é que eu vou fazer o meu círculo, né? Eu já fiz ali a seleção e reparem, eu vou botar uma cor base no círculo. Ah, eu tenho que desativar o alfa lá em cima. Ele só vai ser no canto lá em cima, onde tem um cadeado. Daqui a pouco eu devo marcar essa opção. Funciona assim. Se você marca o alfa, aonde tiver tinta você pode pintar. Aonde não tiver, você não vai conseguir pintar. E isso tudo na mesma camada. Tá ali, ó. Eu tô tentando pintar e não tô conseguindo, né? Eu vou continuar tentando, não importa. Eu tô mudando o pincel, habilitei o alfa, desabilitei ali embaixo. Ó, agora eu desmarquei. Pronto, eu desmarquei, vou colocar a cor que eu quero e vou pintar. Pronto, só isso, gente. Mas eu vou explicar direitinho as máscaras, o alfa, numa aula separada, só sobre esse tema. É um recurso muito bom. Tá. Nesse momento eu botei a cor base, né? E tô pintando a borda, tô escurecendo a borda. Vou escurecer mais um pouco. Reparem, eu estou na prática fazendo um gradiente, né? Do escuro, mais escuro, até bem mais escuro. E a borda da esfera, eu estou deixando bem mais escura. A frente, onde está recebendo a luz, eu estou clareando. Depois eu quero que vocês reparem num determinado fenômeno. Olhando para o cilindro, ele parece ser de algum material que reflete bem a luz, por causa da intensidade do brilho dele. Se eu diminuísse a intensidade do brilho no cilindro, eu teria a sensação de que o material dele, por exemplo, poderia ser alguma coisa que não reflita tanto a luz. Por exemplo, nesse momento, na esfera, ela não aparenta refletir muito a luz. Eu fiz ali o centro, né, que é o brilho. Quase todo objeto, quando recebe a luz, existe um ponto central, onde aquele ponto vai brilhar mais do que o resto. Se for um brilho especular, você não vê de todas as direções. Vai ter um local certo. Se for um brilho comum, né, genérico, digamos assim, você vê, não importa em que direção você esteja. E aí eu pintei de branco aquela ponta e estou usando um blending, um misturador, para puxar um pouco o branco para a bola, para dar um efeito de transição, para não ficar só aquele da bola branca, aquela peteca branca ali em cima, né? Então estou fazendo a transição. Quanto mais transições você tiver na sua arte, mais ela começa a parecer mais real. Se estivesse trabalhando com cor, eu teria que misturar cores com sabedoria. Trabalhar com monocor é bom, mas quando você mistura com outras cores, a imagem sempre aparenta ser um pouco mais real. Pelo menos isso é o que eu venho acompanhando, venho estudando e venho percebendo, né? Mas cada caso um caso, né? Porque aí vai do estilo de cada um, né? E da estratégia de cada um para fazer sua arte. Eu estou usando o Blur. Eu usei, na verdade, a ferramenta Blur para tirar um pouco aquelas marcas. Tá? Estou tirando um pouco as marcas utilizando o Blur. Se vocês notarem, a impressão que dá é que tanto o cilindro quanto a esfera estão acima da mesa e da parte de trás, né? Como se eles estivessem flutuando sobre o fundo. E a gente vai já resolver isso. Eu estou fazendo ali o core, né? Que é o sombra própria do objeto, que é para indicar justamente que ali é onde está ocorrendo a curva. Então abaixo da curva não tem luz. Então você escurece um pouco mais. A parte de baixo não necessariamente é obrigatório, né? Lembrando, gente, eu não estou fazendo isso com extremo detalhe. Eu não estou aqui passando 10, 4, 11 horas nisso. Tá? Se vocês repararem, não está acelerado o vídeo. O vídeo está sendo exibido em tempo real, né? Em velocidade real. Tá, então eu fiz rapidinho, eu peguei só alguns minutos, só para que vocês tivessem o exemplo e consigam acompanhar e até tentar imitar. Mas se vocês seguirem a regra de fazer o objeto, colocar a cor base
e depois fazer a borda sombreada e depois começar a trabalhar em cima, pronto, o resto é tranquilo. Tá para começar. Depois a luz, vem o brilho. Aí repare no que eu falei nas aulas passadas. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu estou querendo que os objetos se demonstrem estar próximos da parede. Como assim próximo da parede? Eu quero que eles tenham a sensação visual de que eles estão ou colados ou bem próximos da parede. Então eu vou fazer com que haja uma sombra, né, bem ali na borda entre o objeto, tipo o cilindro, e a parede. Quanto mais escuro for essa borda, mais próximo da parede eu estou indicando que ela está. Ponto. Então reparem, reparem com bem atenção. E, Michel, mas professor, de repente, se a luz está vindo da direita, dependendo de como está vindo a luz e de como está o objeto, na verdade ali ela poderia até estar refletindo luz. Sim, poderia, né? Não está mostrando do outro lado. Então eu posso, assim como eu estou fazendo esse sombreamento, eu posso clarear. Daqui a pouco eu vou clarear para vocês verem como é que ficaria o efeito visual. Então vejam como é que fica agora, utilizando esse sombreamento. Reparem que eu estou botando tudo em grupos e aplicando a máscara para que eu possa pintar somente no objeto que eu quero, sem borrar o resto da arte. Isso ajuda muito, muito mesmo. Uma coisa interessante também é que o pessoal sempre se pergunta: que pincel eu vou usar, que pincel eu vou usar. Tem outros pincéis além do airbrush? Tem, gente, mas ele é o mais fácil pincel que eu encontrei para fazer esse tipo de coisa. É muito fácil de você. Por quê? Você não precisa de nada. É só controlar na pressão da caneta. Poxa, mas eu não tenho uma caneta e uma mesa digitalizadora. Eu tenho mouse. Vejam uma das minhas primeiras aulas que eu ensino a usar a opacidade, né, a transparência para simular isso. Mas o mouse de fato não foi feito para esse tipo de trabalho. Ele fica melhor em arte vetorial, que eu vou ensinar depois como trabalhar com arte vetorial no Krita. Sim, o Krita dá suporte tanto à animação quanto a efeitos vetoriais. Reparem, gente, como eu estou projetando a sombra ali dos meus objetos. Eu estou nesse momento jogando uma sombra mais escura mesmo, né? Que seria a umbra, fazendo uma correção, né? Antes, que a parte mais escura da sombra é a umbra, não antumbra, é umbra. A penumbra é essa parte mais clara que fica em volta, né? Da umbra. E a antumbra é um efeito que vem depois. Eu explico lá no vídeo de sombra colorida. Peço até perdão, gente, porque a gente vai estudando, a gente vai vendo muita coisa e tem certos detalhes que com o tempo ficam um pouquinho para trás e a gente acaba se confundindo um pouquinho. Mas qualquer coisa a gente volta, eu volto e me corrijo aqui tranquilamente. Agora reparem que eu estou passando um escuro um pouco mais claro. Eu clareei um pouco a sombra para justamente fazer o efeito de penumbra. Então eu tenho a umbra, a sombra ali bem mais escura, e a penumbra, que seria esse efeito, né, como se a sombra já estivesse borrando, ficando transparente. Eu estou fortalecendo a sombra, né, ali que seria projetada pela esfera, né, da esfera no cilindro. Clareei um pouquinho ali, que seria o reflexo da luz, do brilho. Em volta do cilindro e da esfera eu estou clareando. Repare um detalhe, eu estou trabalhando com tom de cinza. Em tom de cinza eu percebo que quase todas as artes ficam bem mais bonitas em tom de cinza. Por quê? Porque há menos detalhes, há menos itens para se preocupar. Eu só preciso olhar textura e relevo. O que é volume, o que é relevo, o que é cavidade e a textura, acabou. Quando eu coloco cor em cima, eu adiciono outra problemática, o que eu deixo mais complexo a relação de luz, sombra e reflexo. Porque se eu tiver a bola de uma cor, o cilindro de uma cor, a mesa de uma cor, a parede de uma cor e a luz de outra cor,
Os efeitos de mistura devem ser considerados, os efeitos de reflexo devem ser considerados. Então, o grau de dificuldade quando trabalhamos com cor acaba sendo bem maior. Um artista veterano que já trabalha há muito tempo com pintura, né, os grandes mestres, ou até quem tem muitos anos na costa, eles fazem muito rápido, trabalham muito rápido com a pintura. Mas por quê? Por repetição, né, treino. É tipo nas artes marciais, você pratica um determinado movimento até que ele se torna automático. Então ele de forma automática já sabe que se ele fizer juntar A, B e C, o resultado vai ser Z e não Y. É. Mas enquanto não se chega nesse estágio, se pega referências do mundo real, fotografia, ou então vê uma imagem do lado de fora, enfim, se usa referências. Se bem que até uma pessoa que tem muitos anos de experiência usa referência, né? Inclusive decalque, eu não usei ainda decalque, em algum momento eu vou usar. Tá? Para quem não sabe o que é decalque, é você colocar uma imagem embaixo e cobrir por cima com tinta, colorir mesmo, né? Parece coisa de criança, mas existe decalque. Até Leonardo da Vinci usava decalque porque eu ou você não vamos usar, né? E é válido. Tem artista que tem preconceito com decalque, só que tem que usar direitinho, com sabedoria, porque não é para copiar, não é para plagiar. Na verdade é para você fazer seu Frankenstein, montar o cabelo de alguém com o braço de outro, né? Isso já acontece até em modelagem 3D, por que não na pintura? Reparem que eu estou clareando. Eu peguei e botei um pouco de claridade na parede, onde está a esfera e ali onde está o cilindro. O efeito visual acabou sendo diferenciado. Eu agora na esfera estou clareando a borda da esfera para indicar que ela está recebendo luz naquela área e a luz está batendo e gerando um efeito na parede. Então, quando trabalhamos com luz e sombra, temos sempre que pensar também no reflexo. Lembre-se, o material do objeto importa. Se for vidro, se for madeira, se for um pano, né? Por exemplo, o vidro vai refletir mais que a madeira, que vai refletir, ambos vão refletir mais que um pedaço de pano. Outro detalhe é aquilo que eu falei no começo, como é o reflexo. O material que você está é muito poroso, é polido, então é irregular ou regular, né? O local, a superfície. Você tem que saber porque isso vai influenciar na forma como a luz é refletida, as direções a qual ela é refletida. Eu estou usando aquele pincel de blend, né, para ajudar um pouco a misturar. Eu estou botando cadeado só para ter certeza que eu não vou, com cadeado, eu estou travando as camadas, para ter certeza que eu não vou sem querer afetar outra camada ali, né? Porque existe no Krita, na verdade não é só no Krita, outras ferramentas como o Photoshop também, existe um número limitado de Ctrl Z que você pode fazer, né? Então você pode fazer 10, 20, 50 ações e regredir 30, salvo engano, é por aí. Não recordo, acho que lá nas configurações até tenho como mudar um pouco isso, mas o importante é saber que existe limite. Uma coisa que sempre, olha gente, eu podia ter borrado mais a sombra da esfera, eu podia ter borrado mais a parede, enfim, eu poderia ter borrado, entre aspas, né, usando o blur ou um blending, para deixar mais, para que a transição fosse mais suave ainda. Mas eu levaria muito mais tempo para fazer, então não é esse o foco. É só para vocês saberem que daria para deixar essa transição mais fiel. E quanto mais destacada, quanto mais bem feita for a transição, mais realista a imagem aparece. Peguem qualquer imagem ou pintura realista e preste atenção. Quando você olha o mangá, você não percebe o realismo ali de cara porque é simples, não há transição. A transição no mangá ela é muito brusca e mesmo a transição mais suave, ela ainda é brusca. Mas na pintura realista, a sua transição ela é bem detalhada, ela não ocorre de forma aleatória. Mas uma pintura realista ela leva tempo, ela leva dedicação, te exige muita paciência. Pintura realista não é para você escrever quadrinhos. Por exemplo, o mangá é uma arte para fazer produto em massa, né? Para vender muito, fazer muita tiragem. Pintura realista não, você faz para uma obra, para uma situação X, em que a pessoa está querendo muito mais a qualidade visual do que a história, do que a mensagem, do que a imagem te dá, né? Que é usado no cartoon, por exemplo.
A imagem te diz o que, né? Agora eu estou usando um brush. é, Esse brush seria um blending, né? Um filtro. Vocês vão ver que temos vários filtros, vários blends que a gente pode usar, que são misturadores de camada. Então esse pincel que eu peguei, eu adiciono uma nova camada, né? Ativei o alpha para ele só pintar na esfera. E pronto, aí é só passar tinta. E o que é legal desse modo, tá? O modo de blend que eu estou usando é o cor, caso vocês queiram utilizar na mão, tá até ali em cima escrito. Qual é a parte legal? A parte legal é que simplesmente ele respeita os valores do tom de cinza. Peraí, professor, ele respeita os valores, respeita. Aonde é claro fica claro, onde é escuro fica escuro, onde é mediano, entende? Então ele simplesmente é como se ele convertesse o cinza para a cor que você passou. Então ele vai respeitar. Mas professor, se eu passar várias vezes o azul, ele vai ficar, vai jogar tinta, aí ele vai parar de respeitar. Mas no começo você aumenta a opacidade, né? Ou da caneta controla na pressão e vai passando levemente. Se você quiser que fique mais escuro, você vai, coloca. Ah, mas eu não gostei desse azul. É só deletar a camada ou ocultar ela e adicionar outra e pintar de novo por cima. Quando eu for explicar sobre os blendings, né? Sobre os filtros barra misturadores que nós podemos utilizar para certos efeitos, eu vou falar disso. Então reparem, ó, toda a arte, todo o trabalho que eu fiz, os detalhes, os acertos e erros foram respeitados utilizando esse pincel. Qualquer coisa, voltem o vídeo que aparece, eu coloco o ícone dele, tá bom? Então, é isso, gente. Esse é o exemplo que eu queria mostrar para vocês aí. Até a próxima, amigos. Um fraternal abraço e fiquem com Deus.